com a ajuda de pessoas curiosas e abertas a repensar paradigmas, nosso Laboratório de Futuros Neo Explica nos permitirá dar um rolê no futuro, definir territórios emergentes para a sustentabilidade, projetar tendências e visões e dar um empurrãozinho na construção de um presente e um futuro mais sustentáveis. Eu sou Daniele Rua e juntos iremos conversar com convidados muito especiais sobre inovação social. Estão conosco nessa manhã para um bate-papo Guilhermina Caires, agrônoma, mestre em Planejamento do Desenvolvimento, doutora em Desenvolvimento Socioambiental e pesquisadora da Embrapa Cocais. Temos também Daniel Ramos, diretor de Relações Institucionais, Comunicação e Sustentabilidade da CMPC, Luísa Magalhães Figueira, bióloga, mestre em Meio Ambiente e Sustentabilidade e consultora técnica do setor sucroenergético. Temos também Clarissa Magalhães, cientista social, doutora em Planejamento e Gestão do Território e líder de experiência de stakeholder da Neocert. Uau, que prazer, né? Que time a gente tem aqui no 10º Neo Explica, que é quase um episódio comemorativo da nossa série de Futuros Emergentes. E para nós é uma honra ter esse time tão diverso e tão potente para discutir um território emergente super contemporâneo e muito falado, que é a inovação social. E aí eu quero começar com a nossa pergunta âncora do nosso programa para Clarissa. Clarissa, por favor, explica esse rolê de inovação social. Seja muito bem-vinda e bom dia para você, Clarissa. Bom dia, Dani. Bom dia, Guilhermina, Luiz e Daniel. É um prazer estar na companhia de vocês hoje nesse rolê. Dani, inovação social é uma prática que já vinha sendo feita há muito tempo, mas ela vem sendo conceituada mais recentemente. Em 2008, o Centro de Inovação Social da Universidade de Stanford fez uma atualização no conceito que diz o seguinte: inovação social é uma nova solução para um problema social. Uma solução mais efetiva, eficiente, sustentável ou justa do que as soluções já existentes e cujo valor gerado beneficia prioritariamente a sociedade como um todo e não apenas alguns indivíduos. Nos últimos anos, Dani, o tema da inovação social vem ganhando interesse tanto no campo científico, como a gente acabou de ver, como na prática, envolvendo diferentes agentes, né? O paradigma central da inovação social são as transformações nos modelos de desenvolvimento, né? Por mudanças nos padrões culturais e institucionais e transformação nos modos de produção e consumo. Através de processos que exigem colaboração e consenso, como a gente viu, entre uma pluralidade de atores e de lógicas de pensamento e de ação, né? Para isso, se faz uso de estratégias e instrumentos, né? Como o fortalecimento da economia social e solidária, a governança participativa, a coprodução de serviços, né? Enfim, a gente está falando de ações e processos multi-stakeholders e multidisciplinares, né? Então, a inovação social, ela é uma ruptura naquela maneira usual de fazer as coisas, né? E ela é uma busca de respostas criativas para os problemas socioeconômicos que estão sendo experimentados ali naquele território e que não conseguiram ser resolvidos nem pelo Estado, nem pelo mercado. Então, esses processos e ações de inovação social, eles têm um sentido bottom-up, de baixo para cima, né? E eles trazem como decorrência a redução da dependência e o aprofundamento da autonomia desses grupos envolvidos. São exemplos, então, de inovação social: os aplicativos de código aberto, iniciativas locais de economia solidária, como microcrédito e moedas locais, iniciativas de comércio justo, como a inserção de pequenos produtores no mercado, a configuração de estruturas de governança e de políticas públicas sob viés participativo, a democratização das formas de gerenciamento de poder nas empresas, como a gente viu no podcast sobre capitalismo stakeholder, né? Então, esse é um conceito novo e inovador. Ok. É muito bom, Clarissa. Eu acho que assim você trouxe essa perspectiva ampliada, né, do conceito de inovação social, e eu gostaria na sequência dar um zoom em um desses atores, né, que é
o ator empresarial, né? Então, eu gostaria de dar esse zoom e eu queria convidar o Daniel para trazer, no contexto empresarial, que envolve multi-atores também, né, no próprio contexto empresarial, o que você, Daniel, considera como inovação social? Seja muito bem-vindo, Daniel, e traz para a gente um pouco da sua visão e da sua experiência. Ai, que legal. Para mim é uma alegria falar com vocês e participar. E eu vou falar como diretor, como executivo, mas também na condição de millennial, né? Eu sou de uma faixa, de um extrato da sociedade nascido em uma determinada época que tem algumas diferenças, sim, do ponto de vista de conceituar e entender as coisas. Para mim, inovação social, eu guardaria ela um pouquinho para falar um pouco antes da atuação social das empresas. Eu acho que é algo super relevante, já que o termo inovação social ele ganhou força, como a colega disse, a partir de 2008, mas ele nasceu com Peter Drucker lá em 1960. Ou seja, ele é um conceito que, na verdade, ganhou força porque o termo inovação ganhou força. Mas, na verdade, do ponto de vista de construção e realização, ele nada mais é do que a atuação social. E do ponto de vista das empresas, a gente pode entender a atuação social delas debaixo de um guarda-chuva que comumente a gente chama de políticas de responsabilidade social corporativa, certo? Em alguns momentos e algumas empresas podem ter diversas maneiras de executar suas políticas de atuação social ou as suas políticas de responsabilidade social corporativa. A primeira delas é o investimento social privado, mais clássico e muito ligado à execução de projetos próprios ou de apoio a projetos existentes de comunidades, de instituições, de governos, não importa, dos multi-stakeholders que compõem a sociedade. Mas é um investimento social privado clássico, que basicamente as empresas definem pilares de atuação, umas trabalham com educação, outras com esporte, outras com cultura, outras com desenvolvimento territorial, outras ainda com geração de renda, ou primeira infância na educação, e nada mais é do que apoiar financeiramente ou co-criar ou mesmo construir seus próprios projetos e direcioná-los para suas comunidades prioritárias de interesse. Esse é um investimento clássico social privado que ganhou força a partir da década de 2000 e substitui nas empresas mundiais, e não é diferente aqui no Brasil, a clássica filantropia, certo? Então, é algo que o mundo e as empresas, as grandes empresas, sobretudo, desenvolveram muito forte e até a virada da primeira década do século XXI, isso mais ou menos caminhou por aí. Depois tem um outro caminho alternativo e que eu acredito muito, que é a criação ou geração de valor compartilhado. Bom, a criação de valor compartilhado nada mais é, assim, conceituando e dando exemplos muito objetivos, do que você, ao invés de tirar um pedaço do bolo da empresa, do lucro, e doar para uma comunidade, doar para um empreendedor, doar para uma instituição, você trazê-lo para comer do bolo principal. Então, ao invés de fazer uma doação pura e simples, eu trago ele principalmente para participar da minha cadeia de valor. Então, por exemplo, do lugar onde eu estou, de uma empresa que produz celulose, eu posso fazer um negócio inclusivo, já falando do terceiro pilar de atuação, ou desenvolver tecnologias sociais e dar o nome disso tudo de inovação social para um problema da minha cadeia. E fazer isso gerando valor compartilhado, desenvolvendo uma pessoa ou uma comunidade para resolver um problema da cadeia ou para resolver um problema mundial que também é um problema da cadeia, e aí ela vai desenvolver um novo negócio inclusivo por meio de uma tecnologia social e vai participar do bolo principal da empresa, não simplesmente receber uma doação. E esse exemplo eu queria trazer para vocês por meio do resíduo. Por exemplo, a gente gera por ano uma dimensão estratosférica, são 600 mil toneladas de resíduo. Isso seria um problema. A empresa poderia destinar, conforme política pública já estabelecida no país, tudo para um aterro sanitário, para um aterro controlado. Está coberta de razão, dentro da lei, super compliance. Mas não, o que nós fizemos? Trouxemos um ambientalista à época, isso já são 30 anos atuando assim, e aperfeiçoando a cada ano. Esse ambientalista foi convidado a pensar como aquele resíduo, que é um problema social mundial, pode se tornar um instrumento de geração de renda, geração de valor compartilhado por meio de uma tecnologia social. Esse ambientalista, que é o Lutzenberg, uma referência no país, criou então uma empresa e a partir dessa empresa, hoje a gente emprega 120 pessoas, gera uma renda de 26 milhões, transformando por meio da economia circular nossas 600 mil toneladas de lixo em 15 novos produtos.
essa iniciativa de economia circular por meio de uma tecnologia social, debaixo de um guarda-chuva de inovação, é classicamente considerada uma iniciativa de geração de valor compartilhado, que gera valor para nós, empresas, para a sociedade, para quem está resolvendo a questão ambiental, para quem está gerando renda a partir desse trabalho e para o governo. Ou seja, é um investimento que, para mim, é o mais completo do ponto de vista social para uma companhia desenvolver. E tem também os negócios inclusivos, que são muito semelhantes, eles flertam aí com essa coisa da geração de valor compartilhado, e as tecnologias sociais, de uma maneira geral, não necessariamente vinculados à nossa cadeia. Vou dar um outro exemplo muito claro para deixar bem explícita essa situação. Tínhamos uma comunidade vizinha a uma das nossas fazendas de produção de eucalipto, e essa comunidade ela estava muito próxima de uma fazenda muito grande, então não fazia sentido eu passar todo dia com a riqueza na frente daquela comunidade e não estabelecer uma estratégia, não estabelecer um relacionamento genuíno. Pois bem, eu poderia naquela comunidade levar uma iniciativa de investimento social privado, um projeto de educação no contraturno da escola, um projeto de cultura, uma iniciativa social ligada ao esporte. Eu poderia trazê-los e gerar uma possibilidade deles trabalharem na nossa cadeia de fornecimento, na nossa cadeia de valor, na silvicultura, na colheita, no transporte, ou poderia simplesmente levar o ouvido. E a estratégia e a tecnologia social que a nossa equipe de relação com a comunidade levou foi o ouvido. Por meio dessa escuta qualificada, o que nós fizemos? Nós entendemos que o problema daquela comunidade não era emprego, não era iniciativas sociais, culturais ou esportivas, era sim dificuldade de acesso à água. E que o sistema normal de abastecimento, tratamento e coleta de resíduos e abastecimento e tratamento de água para aquela comunidade, dada a distância dela do sistema clássico e convencional do município, não seria possível conectá-la à rede de água. Ou seja, ali era um ambiente fértil para desenvolver uma iniciativa de inovação social por meio de uma tecnologia inovadora. O que a gente fez? Convidou todos os stakeholders que compõem a teia da sociedade e juntos promovemos, por meio de uma tecnologia social, um sistema alternativo de abastecimento de água para aquela comunidade. Então, naquele momento, a atuação social da empresa, ela não se deu pelo investimento social privado clássico, não se deu pela geração de valor compartilhado, mas se deu por meio de uma tecnologia social para resolver um problema genuíno e super importante, que é acesso à água. Então, com essa introdução, eu gostaria de passar um pouco da perspectiva de como nós, executivos, millennials e empresas, entendemos a atuação social e a inovação social das empresas. Muito, muito interessante, Daniel. Você sabe que tem uma palavra, de tantas palavras importantes que você trouxe aí, mas eu acho que tem uma palavra-chave fundamental, que é valor compartilhado, né? Quando você coloca esse olhar no centro, né, da sua ação social, você entende a escuta como uma tecnologia social, né? Porque, na verdade, o que se necessita ali é um ouvir e entender a necessidade. Então, eu acho que é esse tipo de sensibilidade, né? E de estratégia que, de fato, vai fazer com que esses temas não sejam só moda, né? Mas é que eles consigam ir para o chão mesmo, que é para lá, que é no território que a gente sente os impactos, né? E que a gente também produza soluções. Muito, muito, muito interessante. E aí, eu acho que a gente, falando de inovação social, a gente traz também muito, quando você fala de inovação, você já pensa, especialmente quando a gente fala do ambiente empresarial, você pensa em pesquisa, você pensa em desenvolvimento, né? E a gente, nessa seara, a gente também tem um ator muito importante no Brasil, que é a Embrapa, né? A empresa de pesquisa e desenvolvimento. E a gente tem a Guilhermina aqui, né, que nos deu essa honra, esse prazer de estar aqui nesse bate-papo. E eu queria trazer a Guilhermina aqui para essa conversa e perguntar para ela, nessa perspectiva mais estratégica, o que você, Guilhermina, destaca do trabalho da Embrapa, Cocais, no caso, né, em termos de inovação social. Bom dia, Dani. Bom dia, Clarissa, Daniela, Luísa. Agradeço demais estar aqui hoje participando desse rolê. E aí, nossa, Daniel me levou lá para minha infância com o Lutzenberg almoçando com meu pai dentro da cozinha de casa, né? Em Belém, 1900 e bolinha, nem consigo lembrar. Muito grata, Daniel, por essa lembrança. E já começa o dia
Super bem, já tinha começado e agora mais ainda com essa imagem do Lutzenberg e do meu pai na cozinha de casa. Então, vamos lá. A Embrapa, esse tema, como a Clarissa falou, né? Esse tema da inovação social é muito recente, embora, como o Daniel também mencionou, ele já vem lá, olha ele aqui comigo, Peter Drucker, falando de inovação na década de 60, todo marcado, né? Que é justamente esse entendimento, essa existência desse conceito é antiga, né? Só que talvez a gente não tinha ainda batizado e definido sistematicamente como inovação social. Também para a Embrapa, que já atuava com inovação social, mas não com o nome formal inovação social, também é recente. Dentro da Embrapa, a gente organiza os projetos da Embrapa em portfólios. E o portfólio de inovação social existe na Embrapa em 2016, ou seja, é muito recente, onde os projetos considerados como projetos de inovação social foram, a partir de 2016, formalmente, vamos dizer, classificados, né, dentro desse tema que é a inovação social, que até o conceito ainda precisa ser melhor digerido por todos nós que trabalhamos com ciência, tecnologia e inovação, para a gente entender. Porque, diferente de uma inovação mais, vou chamar de tradicional, apesar de ser super moderna, né? A gente fala em inovação, a gente pensa em tecnologia, em base tecnológica, em aplicativos, em equipamentos. Então, a gente pensa, associa a algum produto de base tecnológica. Quando a gente fala de inovação social, mais do que o produto, mais do que o resultado, para nós é muito importante o processo, né? E é nesse processo onde existem, onde acontecem diferentes atividades, diferentes ações, diferentes envolvimentos e engajamentos de atores sociais diferentes para criar e consolidar um processo de inovação. Então, a inovação nessa perspectiva é qualquer intervenção de base tecnológica, e aí eu estou expandindo esse conceito de tecnologia, inclusive, a tecnologia social, que vai promover para algum grupo socialmente vulnerável autonomia, melhoria de produtividade, equidade, estabilidade. Então, vai promover uma transformação social daquele grupo em determinado território e, por expansão, a melhoria também das condições locais daquele território. Então, o processo de inovação social é uma onda de transformação social que começa em algum grupo socialmente vulnerável e se expande, né, levando essa transformação para aquele território. E aqui na Embrapa Cocais, a gente tem trabalhado muito o nosso primeiro projeto formal dentro do tema, dentro do portfólio de inovação social, tem sido com as quebradeiras de coco de uma comunidade quilombola chamada Pedrinhas, Clube de Mães, aqui no estado do Maranhão. E isso começou por uma curiosidade, e assim, só tentando fazer um resumo, em 2011 nós elaboramos um projeto para trabalhar o melhoramento genético com domesticação do babaçu, que o babaçu é uma espécie extrativista, né? Então, a gente começou a ter contatos com os grupos daqui do Maranhão. E, por conta disso, algumas atividades tiveram que ser suspensas, né, dentro do projeto. E aí, a nossa interação com as quebradeiras de coco começou e nós passamos a realizar oficinas, contatos, intercâmbios, seminários, até um evento que nós chamamos de Babaçu Tech, onde reúne diversos grupos, diversos atores relacionados com o babaçu.
E aí conseguimos coletar e sistematizar diferentes demandas em diferentes temas, né, que hoje nossos projetos com Babaçu aqui na Embrapa Cocais, eles nascem a partir dessas demandas direto com a tecnologia social que o Daniel falou, que eu achei assim o máximo, o ouvido. O ouvido é a nossa melhor tecnologia social, né? Para isso, aquela célebre frase, nós temos 2 para uma boca, um nariz, né? Então, associado aos ouvidos, 2 olhos também, né? Então, essa é a melhor tecnologia social para nós partirmos com ações de intervenção de base tecnológica, inclusive social. Com essa escuta e observação das demandas desses grupos, nós pudemos elaborar diferentes projetos em diferentes áreas temáticas, de acordo com as nossas diferentes áreas temáticas de atuação dos pesquisadores daqui, e com isso, uma das principais demandas era o aproveitamento integral do babaçu. Em 2018, abriu um edital aqui da Fundação de Amparo à Pesquisa do Maranhão para trabalhar com inclusão produtiva de comunidades quilombolas. Como já tínhamos interação com essa comunidade específica, a comunidade quilombola de Quebradeiras de Coco, que já produzia alimentos, e aí também associada a uma curiosidade, né, de por que estava em 2017 principalmente, mas assim, teve aquele boom de programas de culinária no Brasil e no mundo, né, onde valorizava demais, né, os produtos locais, os produtos tradicionais, e também os povos e comunidades tradicionais que produziam aqueles alimentos. E aí eu lembro de um chefe de cozinha paraense, que é muito conhecido, tem até programa né, em divulgação nacional, que ele mostrava jambu, as pimentas. E eu falei, eu sou paraense, moro no Maranhão há quase 10 anos, e aí pensei, mas por que o Maranhão não aparece nisso? Né? E aí começou a fermentar essa ideia de por que não associar a pesquisa tradicional, né, com gastronomia e chamar os chefes de cozinha para dentro da comunidade quilombola. E foi a partir de uma ideia assim, né, que também eu me aproximei por conta disso da Associação Maranhense dos Artesãos Culinários daqui do Maranhão, que reúnem vários chefes de cozinha de reconhecimento nacional e certificação internacional também, e juntos com a Universidade Federal do Maranhão, com o Instituto Federal do Maranhão, conseguimos pensar numa estratégia de aproximar, né, de promover o intercâmbio de conhecimentos entre quebradeiras de coco, pesquisadores, professores e chefes de cozinha. E aí, selecionamos para iniciar essa experiência 2 produtos que esse grupo dessa comunidade, que é uma agroindústria comunitária, onde está em uma área de impacto, de mitigação ambiental da Vale, aqui no Maranhão. Por conta disso, já existia uma estrutura, né, uma infraestrutura, um prédio onde elas já realizavam essa produção de alimentos para merenda escolar, e assim, conseguimos reunir diferentes representantes de instituições para fazer um teste que era esse intercâmbio de conhecimento. Então, a partir do que elas já faziam, né, escolhemos primeiro para testar esse método, o biscoito e o sorvete de babaçu. Então, a partir desse conhecimento tradicional, os professores, pesquisadores e chefes de cozinha que foram para dentro da comunidade para aprender com elas como elas faziam e mostrar novas técnicas, a partir desse encontro, nós geramos um terceiro conhecimento, que é a mescla, né? A interação entre esses tipos e saberes diferentes. Então, a intervenção para a inclusão socioprodutiva e para construir esse processo de inovação social foi partindo com esses diferentes saberes que nasce um método. Quem é o dono, né, do processo? Quem é o dono da metodologia? É compartilhar. E se tiver que ter um dono, serão as quebradeiras de coco.
né, para quem todos esses esforços estão sendo dirigidos. Então, é com esse compartilhamento, tanto de benefícios entre os beneficiários, que são as quebradeiras de coco, quanto esses componentes, esses membros, esses representantes de instituições, que nós estamos também criando um processo de inovação aberta. É inovação social, mas é também esse compartilhamento se configura como uma inovação aberta, onde o resultado, ou seja, a melhoria dos alimentos, a melhoria do biscoito, a melhoria do sorvete e dos outros alimentos que vieram, né, a partir desses dois, que já são objetos de novas pesquisas que a gente já estamos realizando lá. Então, esse processo todo, né, é uma experiência de inovação social que agora, junto com a Conecta Brasil 360, que é uma das empresas vinculada ao Hub daí de Piracicaba, onde a Nilcert também, né, é uma das irmãs. Então, a gente agora está justamente traçando essas etapas, né? E aí, junto com a gente agora, chegou mais um parceiro, que é o governo do Estado, por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, que visitou a comunidade junto com alguns desses parceiros que eu mencionei antes, e verificou a possibilidade de nós transformarmos essa experiência em uma política pública, né? Para isso, a gente está neste momento agora, né, esta semana, inclusive, ontem, para ser mais específico, eu tive mais um contato com o representante da secretaria, estamos estruturando isso para compor um acordo de cooperação técnica de como replicar essa experiência, né, para outros grupos. Então, é dessa forma que a gente entende que a tecnologia social, inclusive, ela é meio para um processo maior de inovação social, onde o dono, o proprietário, se tiver que existir, serão os grupos socialmente vulneráveis, que são eles o propósito, né, da atuação dessas instituições, desses parceiros que estão em determinado território para provocar e contribuir para uma transformação social dessas comunidades, dessas populações. Então, é dessa forma que a gente vem atuando aqui no estado do Maranhão. Muito bom, Guilhermina. Acho que te ouvir, né? Acho que é um recorte bem interessante, né? A Embrapa, né? A forma com que ela coloca esse tema no mundo. E eu queria aproveitar esse seu gancho, né? Que falando de inovação social num contexto de melhorias de cadeias e de territórios, né? E conectar com essa visão que o Daniel nos presenteou, né? Do ouvido como uma ferramenta poderosa para o reconhecimento dessas oportunidades de compartilhar valor. E eu queria perguntar para a Luísa, nesse contexto, que eu sei que conheço a Luísa de longa data, que utiliza muito dessa tecnologia junto aos produtores de cana-de-açúcar, né, para nos trazer essa perspectiva do setor sucroenergético brasileiro, né? Então, Luísa, inovação social é um tema relevante, né, no contexto dos produtores de cana-de-açúcar no Brasil, dentro da perspectiva e da sua experiência até hoje com esse público? Olá, bom dia a todos, bom dia, Dani. É um prazer estar aqui com vocês, viu? E só de escutar essas histórias já está me remetendo uma memória afetiva muito grande, viu? No contexto da cana, vamos lá, né? A cana é a nossa cultura desde o tempo do Brasil colônia, né? Hoje o Brasil se destaca como o maior produtor de cana-de-açúcar do mundo, né? Então, é uma cultura diversa, que ela está espalhada pelo Brasil, né? E a inovação social chega nela para mudar a fotografia, né? Eu não sei vocês, mas antes de eu trabalhar no setor sucroenergético, a imagem que eu tinha da cana era de uma novela, né? E, para mim, era sempre a Luana, que era a novela Rei do Gado, que foi representada pela Patrícia Pilar. Ela era uma cortadora de cana.
né? Uma boia fria. E sempre a imagem que eu tinha do setor da cana era esse, até eu vir trabalhar no setor da cana, né? Então, para mim, a inovação social chega no contexto dos produtores é levar boas práticas de sustentabilidade, de gestão, de conhecimento de normas, de legislação, né? E eu acho que a melhor forma de chegar nisso é de uma forma simples, dinâmica e em campo ou com seus representantes, que no caso seriam as associações e as cooperativas, né? A gente tem exemplos aqui de programas que estão com essa pegada de inovação, né? Que é o programa Muda Cana, que é um programa da Orplano, junto com a Solidariedade, e o programa Elo, que é um programa da Raizen, né? Que eles praticam esse tipo de inovação social, né? Levando informação para o produtor diretamente, né? Atuando junto com eles em loco, em campo, né? Sentindo as dores deles, né? Entendendo e criando alternativas para que eles possam progredir, para que eles possam melhorar as práticas, né? Levar esse entendimento e disseminar esse entendimento. Eles podem agir como multiplicadores, tanto os representantes como o produtor, né? Então, dessa forma, esses programas, eles possibilitam, né, que você reconheça o cenário, né? E nesse cenário, também muitas vezes, aí eu vou falar um relato meu, viu? Você pode se reconhecer nesse processo. Ano passado eu fiz uma dinâmica junto com meus produtores, né, e os meus colegas de trabalho. E nessa dinâmica, virou a chave dentro de mim que eu estou inserida no cenário de trabalho aqui da região de cana-de-açúcar. A força de trabalho aqui é muito de migrante, né? Pessoas que vêm de fora, né? E vêm trabalhar, principalmente do Nordeste, né? Principalmente do estado de Pernambuco, Alagoas, Paraíba. E vêm para cá durante a safra, trabalhar aqui em São Paulo. E na entre-safra eles voltam para o Nordeste, que é onde começa a safra, né? E com esse meu sotaque, vocês já perceberam que eu não sou de São Paulo, né? Não sou de São Paulo, nem do interior de São Paulo. E eu sou a segunda geração de imigrantes da minha família, né? Meus pais vieram de Belém no final da década de 70, foram para Brasília, né, em busca de novas oportunidades, conseguiram se estabelecer em Brasília, né? E eu, com 24 anos, eu saí de Brasília, fui morar na Amazônia, fui trabalhar na Amazônia, né, fazer todo o meu percurso na Amazônia, e depois eu vim para São Paulo para esse novo desafio que é o setor sucroenergético, né? E nesse momento eu percebi, gente, eu estou inserida nesse contexto, eu sou uma migrante. E a partir disso, eu comecei a ter mais empatia e mais resiliência para falar com o meu produtor, para falar com o representante da associação, porque ali eu tinha conhecimento de causa, né? Então, uma coisa é quando você vivencia, né? Então, acho que a inovação social também está nisso, tá? De você ter esse pertencimento, ou então você adquirir esse pertencimento, essa vivência, né? E começar a passar isso. Porque quando a gente entende, quando a gente tem essa percepção, a gente consegue entender o lado do produtor, entender as dificuldades, e a gente começa a criar soluções alternativas para ele progredir, para ele melhorar e também valorizar muito melhor o trabalho dele, né? Então, eu acho que esses programas que eu citei são exemplos belíssimos de inovação social, entendeu? Que
ajudam muito o produtor no campo e ajudam muito na valorização do trabalho deles e, principalmente, eles compreenderem de forma simples, né? Que eu acho que a comunicação hoje tem que ser simples, dinâmica e ela tem que chegar em todos os níveis, né? Hoje eu trabalho com produtores rurais que são empresários rurais, mas eu também trabalho com produtores que são de familiar, que vieram de gerações e gerações trabalhando com aquilo, tendo aquela cultura, tendo aquela vivência. Então, inovação social é levar sustentabilidade, boas práticas em todos os níveis da nossa cadeia produtiva. E viva a diversidade, né, que a gente tem no Brasil, né? Então, nesse rolezinho, a gente já foi para vários lugares, né? E eu fiz questão de pautar o setor sucroenergético brasileiro, né? Dessa perspectiva do território, da importância das ações que a gente tem visto, né? Eu mesma acompanhei ações do Programa Elo profissionalmente, né? Reconheço e conheço o esforço que a Raizen tem feito para mudar essa realidade, né? Eu acho que a gente não pode deixar ninguém para trás, né? A gente não pode ficar com essa imagem da cana colonial, né? Porque para a gente de fato ter um desenvolvimento sustentável, escalável, multissetorial e multi-stakeholder, todo mundo tem que vir junto, né? Então, obrigado mesmo, Luiz. É um prazer enorme ter você trazendo o seu relato de campo, de tanta pele e vivência assim, tá? Bem, entrando agora numa perspectiva das tendências, né, para esse tema de inovação social, eu queria chamar o Daniel, né, e perguntar para ele o que você, Daniel, destacaria em termos de inovação social no trabalho realizado pela CMPC. Você trouxe várias coisas aqui, mas eu queria que você colocasse isso também numa timeline, né, no curto, médio e longo prazo. Onde que você vê a CMPC em termos de tendência para esse tema? Nossa, essa pergunta por si só dá vontade de fazer um outro podcast, porque ela é uma delícia. A questão das tendências, para mim, são importantes porque é algo que eu tenho refletido e escrito muito sobre isso. E na verdade, vivido, né? Pelo seguinte motivo. Como eu falei lá atrás, as empresas, né? E eu vou falar do lugar da cadeira de executivo, as empresas saíram de um modelo de filantropia, né? As grandes empresas no Brasil, na verdade, os seus donos tinham uma intenção muito nobre de fazer filantropia e o fizeram durante muitas décadas. Depois que essas empresas foram profissionalizadas ou as multinacionais começaram a chegar também no país, se desenvolveu a cultura do investimento social privado. Pois bem, vocês vão se lembrar que lá em algum momento as empresas começaram a dizer, olha, eu apoio e alavanco políticas públicas existentes, mas eu não faço papel do Estado. Então, construir hospitais, reformar praças, estruturar escolas é uma coisa que a empresa não faz. Eu atuo para alavancar uma política pública de primeira infância, de saúde escolar, enfim, mas eu não faço papel do Estado. Isso durou durante muito tempo. E eu enxergo que essa postura das empresas ela está com os dias contados. Por quê? Em algum momento, e isso foi acelerado muito pela pandemia, as empresas foram colocadas numa posição que é a seguinte: a empresa precisa atuar, precisa ter uma efetiva atuação de cidadania corporativa. Tem um ativismo corporativo, talvez seja a melhor palavra. E esse ativismo se dá da seguinte maneira: bom, nós, sociedade, elegemos um conjunto de governantes. O fato de elegermos um conjunto de governantes não nos dá o direito de achar que eles têm que resolver todo o problema da sociedade. E, ao pensar assim, você é obrigatoriamente levado a atuar de um jeito diferente. Isso significa dizer, sim, que em alguns momentos a empresa pode, sim, executar e ajudar o Estado a fazer o papel que era só entendido como o papel dele. Então, pode significar, sim, você atuar para implantar um hospital no município onde não existe, e a saúde pública é um tema que não preciso nem dizer a prioridade dele. Pode desenvolver, sim, a possibilidade de um conjunto de bolsas escolares para jovens sem acesso nenhum à educação de qualidade, ou mesmo reformar uma escola, ou mesmo implantar uma escola, ou desenvolver cursos que sejam importantes para aquela comunidade. A questão do que é papel do Estado, do que é papel das empresas, é um tema que está em voga hoje e está sendo posto em xeque.
está sendo posto em xeque. E na pandemia, e aí entrando um pouco na CMPC, a CMPC vem de um movimento clássico de investimento social privado, de doar recursos financeiros para projetos existentes em comunidades sem refletir no mérito daquele projeto, ou trazer parceiros que estavam, por exemplo, em outros estados, com projetos prontos e levar aquela solução de prateleira, que eu não acredito muito, para comunidades. Então, eu tenho uma solução de prateleira, é um projeto com a circulação itinerante de 10 peças de teatro, 5 oficinas de arte e educação e um show pocket no final de semana. Leva essa mesma iniciativa para 50 comunidades, sem necessariamente aquilo ser um tema relevante ou prioritário para aquela comunidade. Esse modelo, a CMPC vem abandonando. Todas as empresas com a perspectiva contemporânea vêm abandonando. Emerge a partir daí um modelo que é de cocriação, de escuta qualificada, e aí voltando de novo para o ouvidinho, esse instrumento tecnológico tão fantástico, para a escuta qualificada de demandas da sociedade e cocriação de soluções. Cocriação de soluções significa equalizar o nível de participação de todos, não é porque você, financiador, tem mais direito de falar ou exigir, não é porque o poder público, sendo poder público e dono da execução ou da legislação das políticas públicas, tem mais direito, tampouco a comunidade que sente aquilo na pele. É equalizar e co-criar junto, por meio da empatia e da escuta qualificada, soluções legítimas para a demanda de um território, né? Para mim, esse é o modelo em que as empresas estão emergindo, para as empresas que se perceberam como mais atuantes e antenadas com o movimento da sociedade, estão se colocando. E aí, ao se colocar aí, pode sim aparecer numa oficina de cocriação, numa oficina participativa de construção de prioridades com uma comunidade, um tema que é clássico do poder público. E a empresa, em alguns momentos, falava, não, mas esse tema não entra, vamos para a prioridade 2. Opa, se essa é a prioridade 1, você colocou como um agente de transformação do território, e você tem recursos financeiros e sabe o seu limite de bateria do que é você, o que é poder público, você pode sim executar aquela iniciativa. Seja ela a implantação de sistema de água, seja ela a construção de um equipamento. Eu tenho um exemplo clássico para ilustrar isso que eu estou falando, que é o seguinte. Quando eu cheguei na CMPC, a CMPC tinha um acordo, um plano de cumprimento com a Justiça para executar melhorias ambientais do seu processo produtivo. E algumas iniciativas foram obrigatórias do ponto de vista de iniciativas, a gente fez as ações de mitigação e teve as ações de reparação, não exatamente de reparação, mas medidas de investimento social que eram requeridas para compor aquele plano de ajuste que foi feito. E uma delas era simplesmente reformar um espaço público, era assim que estava no documento, que era a orla aqui do lado da empresa, na operação industrial. Só que aquilo era muito pouco. Reformar uma orla significa botar um tapume, executar uma obra e entregar. Isso gera pouco valor, isso gera pouco sentimento de pertencimento. O que a gente fez? A gente virou para o Ministério Público, para a Prefeitura, para o órgão ambiental estadual. Assim que eu cheguei, tinha acabado de vir de uma experiência dessa, ainda pela Vale, em Vitória, e pedi para segurar. E aí, segurar por quê? Porque antes de elaborar qualquer linha desse projeto de requalificação urbana, a gente queria ouvir quem mora lá, para saber o que era importante para que aquele espaço contivesse enquanto elemento urbano depois que ficasse pronto. Não adiantava eu botar ali um parquinho infantil se é uma comunidade só de idosos. Não adiantava eu botar um equipamento de ginástica para a terceira idade se aquela comunidade só tem crianças. Então, eu precisava, primeiro, entender que comunidade era aquela, entender quais eram as demandas e, a partir daquilo, co-criar em projeto uma solução urbana para requalificar aquele espaço. Isso levou mais tempo? Levou. Isso envolveu um aumento de recursos? Envolveu. Mas isso também levou a um nível de satisfação, um nível de pertencimento, de engajamento entre empresa, sociedade e poder público que não existia. Então, dar um passo para trás no sentido de uma escuta qualificada, considerar um ambiente de cocriação antes de implantar qualquer projeto e envolver os multi-stakeholders, me parece uma tecnologia social super avançada para posicionar as empresas de novo, para reconectar as empresas em relação à sociedade. Então, esse é o modelo que a CMPC está hoje. Ela vem abandonando o investimento social privado clássico e em alguns momentos, em algumas comunidades, ele é super válido. Está migrando para um modelo de investimento de cocriação, tá? Ainda com temas bem definidos, a gente trabalha com educação, qualidade de vida
e geração de renda, mas no sentido de co-criar. Esses são os pilares de atuação. Que projeto, que iniciativa vai sair daí a partir da interação com uma comunidade, com uma das 280 comunidades em 75 municípios que a gente atua, vai depender da demanda da comunidade, vai depender da realidade daquele território. E aí a equipe trabalha nesse sentido. E para onde a gente quer migrar? A gente quer migrar para um processo, acho que o investimento social, a política de responsabilidade social nas empresas, ela precisa migrar para um movimento que é duplo. O primeiro movimento é desburocratizar o acesso. Hoje a gente vai implantar, esse ano ainda a gente começa na transição 2021 a implantar um fundo CMPC de desenvolvimento territorial. O que é esse fundo? A gente quer dar acesso, sobretudo agora no pós-pandemia, para comunidades ainda, porque eu quero chegar no nível de pessoas, de CPFs, mas para que comunidades tenham condição de receber um capital semente, o famoso seed money, para resolver um problema que foi agravado pela pandemia, que está relacionado à geração de renda, qualidade de vida ou educação, de um jeito desburocratizado. O que é isso, Daniel? Eu quero que ele grave, num primeiro momento, antes de estruturar um projeto clássico que os editais exigem, eu quero que ele grave um áudio no WhatsApp, eu quero que ele faça um vídeo no celular dele, nos contando a ideia dele, nos contando a iniciativa dele para solucionar esse problema social. E se esse vídeo conseguir dar conta de contar tudo que a gente precisa saber, a gente pré-qualifica aquela iniciativa, a gente pré-qualifica aquela instituição, aquela comunidade, e ela passa aí sim para um segundo momento de análise, e depois dessa análise ela recebe um dinheiro efetivamente para resolver aquele problema que ela apresentou e que ela não consegue sozinha enquanto comunidade. E o que ela precisa fazer para receber esse dinheiro? Precisa ser uma solução de impacto social, de preferência que deixe de 70% a 80% do valor investido na compra de insumos e serviços na própria comunidade e que seja aberto, open source, que seja uma inovação aberta e replicável em outros territórios. Isso são fatores de elegibilidade para aquela comunidade receber o recurso desse fundo, que é um fundo perdido, ou seja, não há necessidade de retorno. Isso é algo que a gente já está pilotando agora para, entre 20 e 21, implantar. Vai ser a primeira versão desse fundo de desenvolvimento local. E num futuro, o que eu acho? No futuro, eu acho que as empresas vão migrar para, sim, junto com o poder público, ser um ator mais relevante na condução, inclusive de políticas públicas do território, sobretudo nos territórios mais vulneráveis, onde a presença de uma empresa grande, a presença de um agente privado com capacidade de transformação é requerida e, portanto, ele pode ajudar. Daniel, essa sua fala parece um spoiler do nosso próximo episódio, que vai ser de governança aberta. Foi um spoiler, eu não sei se você leu em algum lugar que está por aqui. O próximo episódio, a gente vai discutir exatamente o tema, o território emergente para a sustentabilidade, governança aberta, que as bases é cocriação, corresponsabilidade e compartilhamento de papéis, né? Então, ele vem na sequência da inovação social justamente porque a gente entende que é um território que, como você disse, já merecia um podcast exclusivo, mas essa roupagem de governança aberta, assim que a gente está chamando, né? Que são, sim, a empresa precisa fazer alguns papéis, ela precisa compartilhar, co-criar e ser corresponsável, especialmente as empresas que de alguma forma interferem em grandes territórios, né? É um player muito importante. Dani, se eu puder complementar, tem algo que é muito relevante, que é o seguinte, e nessa pandemia a bola ficou quicando várias vezes. Várias situações apareceram que não era claro de quem era o papel. Sim. Até por conta da pandemia. Vou dar um exemplo. Em algum momento, desde o início, na verdade, mas em algum momento, a necessidade de uso de máscara passou a ser fundamental para todo mundo. E aí? Virou um aumento de demanda. Alguém vai se colocar... Que empresa que vai se colocar de consciência tranquila, num momento de pandemia, fornecendo máscara e cobrando por isso? Vai ganhar dinheiro numa pandemia? Então, a questão do capitalismo consciente aí chocou muita coisa. O que a CMPC, por exemplo, fez? E para mim foi algo que colou muito com o que eu acredito como ser humano e me faz ter ainda mais orgulho da companhia. A empresa parou uma linha produtiva dela, falou assim, para de produzir fralda absorvente, ainda que importante, vamos comprar um maquinário da China no meio da pandemia e vamos produzir máscara. Então a gente vai produzir 1 milhão de máscaras por mês e toda a produção vai ser doada ou para os nossos colaboradores e suas famílias ou para as comunidades onde a gente está inserido.
E aí, em 30 dias, em 25 dias, a empresa treinou de forma remota, comprou da China e veio de navio, montou e começou a produzir 1 milhão de máscaras. Por que eu estou falando isso? Porque a empresa as empresas, de uma maneira geral, elas tiveram a oportunidade nessa pandemia de se reconectar com a sociedade de um jeito que talvez levasse 20, 30, 40, 50 anos para conseguir. A pandemia deu a oportunidade das empresas com atuação social genuína de se reposicionarem rapidamente e atuar em temas que não necessariamente eram seus temas de atuação social, como é o caso da saúde, mas era aquilo que a sociedade precisava. E se a sociedade precisava, eu tenho condição de solucionar, ajudar o poder público, eu faço. Essa é a postura das empresas para mim no século XXI. Muito bom. Bem, então, feito um convite para o episódio 11, Governança Aberta. Daniel já me ajudou com isso, que vai ter muito pano para manga e muita coisa muito legal para a gente falar no próximo episódio. Super legal. Bem, aí eu queria trazer um pouco ainda nas perguntas de tendência, né? Dentro de cada um dos Zoom que a gente está dando aqui nesse bate-papo. Eu queria convidar a Guilhermina para trazer uma perspectiva de adicionalidades e externalidades que essas intervenções, né, para a promoção de inovação social podem, né, estar estimulando, especialmente nesses projetos junto às quebradeiras de coco. A gente sabe que qualquer intervenção, qualquer ajuda, né, ela sempre tem adicionalidades e externalidades. Gostaria muito que a Guilhermina comentasse um pouco isso e saber como isso tem se dado, né, no contexto das quebradeiras de coco de Babaçu. Muito legal, Dani. As considerações aqui têm sido super importantes, até para eu começar a estruturar, né, algumas questões aqui. Eu já estou colando, literalmente, eu estou anotando aqui, que já está me ajudando em muito, né? Mas eu penso que o principal desafio, né, de todo esse processo, tanto da inovação social e até mesmo da governança nesse sentido, né, é estabelecer, é entender, né, encontrar formas também de operacionalizar a inovação social como uma estratégia para garantir o que já foi tema de outro podcast, que é a segurança humana, né? Então, como a inovação social pode ser esse elemento, essa estratégia de implantar, né, os diferentes campos, eixos da segurança humana em um determinado território. Eu penso que esse é o grande desafio. E aí, identificando a qual território você vai colocar a sua estrutura organizacional, institucional, é uma outra escolha do agente interventor, né, da empresa, da instituição. E isso tem muito a ver com a área de atuação também. No nosso caso aqui, que estamos trabalhando com o Babaçu, e especificamente nesses projetos, que é mais de um projeto, nesse trabalho com as quebradeiras de coco, a gente está aqui, estamos com a Embrapa como uma instituição âncora agregadora, né? E a gente está chamando, convidando diferentes parceiros para também trabalhar com esse dentro desse conceito de inovação social. Então, assim, nós temos grupo, né, um grupo socialmente vulnerável, e com isso a gente tem que aprender, inclusive, a utilizar determinados verbos, né, substituir determinados verbos. E isso o Daniel colocou, né? O Daniel, em nenhum momento ele colocou isso como ajudar, a gente está ajudando. Não, não é isso. No máximo, a instituição, a empresa, por seu compromisso, por sua responsabilidade socioambiental, ela está apresentando alternativas para demandas, problemas e prioridades reais. Então, a partir desse entendimento, muda, né, a forma de atuação dessas empresas, dessas organizações, dessas pessoas. Então, a gente precisa ter essa identificação dessas demandas muito claras, porque a inovação, novamente, vai ser um meio para você solucionar um determinado problema real. E aqui no Maranhão, felizmente, a gente tem encontrado
diferentes parceiros que entenderam isso, entendem isso e querem participar desse processo. E aí eu falei, né, que como no início, no nosso caso aqui, né, para essa experiência de inovação social, foi por meio de um edital da Fundação de Amparo à Pesquisa do Maranhão, nós conseguimos também agregar outros parceiros. Na sequência, o primeiro foi vincular esse trabalho, esse projeto, a um projeto que já vinha acontecendo aqui no Maranhão, financiado com recursos do Fundo Global Internacional e gerenciado pelo PNUD, né, um projeto bem diverso, que acontece em vários territórios, 6 territórios no Brasil. Conseguimos também agregar mais esse parceiro que nos possibilitou chamar novos parceiros, a própria Embrapa, com recursos descentralizados da Embrapa, né? E aí, novamente, a Universidade Federal do Maranhão, Instituto Federal do Maranhão, mais recentemente a Conecta Brasil 360, a Associação Maranhense dos Artesãos Culinários, e agora a gente está articulando essa nova parceria com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Governo do Estado, para que isso possa ser multiplicado. Então, assim, é uma diversidade de parceiros que percebem que isso pode ser, sim, um elemento transformador. E aí vem outro desafio: como é que a gente vai replicar? Primeiro, como é que a gente vai validar essa experiência para outros grupos para que isso ganhe escala, né? Então, esse é um desafio que a gente também está aqui digerindo como é que vai fazer, né? E faz parte dessa construção metodológica que a gente está exatamente nesse momento de ebulição. E mais desafios a gente tem, que são a sincronia, tanto dessas linguagens, porque cada instituição tem a sua própria linguagem. Então, a gente sincronizar isso com as comunidades tradicionais, e no nosso caso, com as quebradeiras de coco, também exige que cada parceiro abra mão, né, das suas expertises para entrar num terreno desconhecido, que é esse território comum a todos, que é um território do conhecimento que está sendo construído nesse processo de interação entre diferentes instituições, entre diferentes atores sociais, que tem a sua própria linguagem, que não é somente a linguagem daquela instituição. Então, esse é outro grande desafio que a gente está conseguindo, felizmente, com essa experiência, lidar com isso muito bem, e todos com esse sentimento estamos aprendendo, é um grande aprendizado para todos nós. Mas uma outra questão são os ritmos. Cada instituição tem seu ritmo, né, suas exigências de prestação de contas, suas exigências de tempo, né? Imagina-se um financiador que ele tem um prazo, ele fez a gente assinou um compromisso de 2 anos. 2 anos para uma comunidade é um outro tempo dos 2 anos do financiador. A gente tem mais esse desafio. E uma outra questão, quando a gente está trabalhando agora com produtos, né? Então são produtos artesanais, são produtos gerados em comunidade, quando a gente tem interesse de levar, né, de possibilitar esses produtos de saírem dessa comercialização somente de mercados locais, mercados institucionais, merenda escolar, para uma escala de mercado ou para nichos de mercado, a gente encontra mais um desafio, que é transformar produtos que são feitos de forma artesanal, que dependendo do dia, da escala de trabalho daquelas mulheres em fazer aqueles produtos, eles podem ter um sabor diferente de acordo com quem produziu. Isso também vai impactar o mercado, porque eu, como consumidora, eu vou comprar um biscoito hoje que foi feito por determinada mulher. Eu tenho a minha memória, né, a minha memória gustativa, né, sensorial, do biscoito que eu comprei hoje. Amanhã, outra mulher poderá fazer esse biscoito e amanhã eu vou comprar pensando na sensação que eu tive ao comprar o biscoito hoje. Se por um acaso esse biscoito for feito de uma forma diferente e eu, por um acaso, não gostar, que isso não vai acontecer, mas se eu não gostar, né, isso pode comprometer essa comercialização.
né? Então, o público, o consumidor ainda não está com esse costume de trabalhar, de consumir, de comprar produtos artesanais, porque ainda a memória é com produto ultraprocessado que ele tem aquele mesmo sabor. Então, o que compra hoje, de qualquer produto que a gente utilize, produto alimentício ultraprocessado, a gente vai comprar hoje, vai comprar semana que vem, e quando mudar, eles vão colocar lá, mudou, adicionou ou retirou determinado ingrediente ou elemento. Então, assim, isso assim, muito específico na alimentação, que são os produtos alimentícios com que a gente está trabalhando neste momento. Porém, existem outras externalidades que talvez a gente nem esteja considerando, né? E é somente no dia a dia, no erro e acerto, né? Mas principalmente fazendo, é que a gente vai encontrar esses problemas e esses desafios reais para serem superados. Só que, independente de tudo isso, né, se nós tivermos as instituições e as comunidades partilhando, ou como o Daniel colocou muito bem, co-criando as soluções, então a gente está muito bem resguardado, porque a transparência é fundamental em todo esse processo que é a inovação social. Então, é dessa forma que nós entendemos que é possível, sim, trabalhar com ciência, tecnologia e inovação com diferentes parceiros, mas principalmente criando e co-criando novas estratégias e novas formas de sempre aprender por meio desse intercâmbio de diferentes saberes. Então, para a gente é um exercício diário, contínuo, mas com certeza de muito aprendizado para todos nós que estamos presentes nessa construção coletiva. Essa coisa de as externalidades, elas aparecem em processos onde as coisas são feitas, né? E eu tenho um grande amigo já falecido, Rubem Gomes, o Rubão, que ele sempre dizia assim, olha, só existe o que é feito, o resto é só devagação. Então, eu acho que é muito importante e a gente precisa lidar com bastante responsabilidade com as externalidades, né? Então, eu acho que a cocriação, ela traz esse lugar também de conforto e da resiliência, né? Porque fazer junto, todo mundo está percebendo, olha, não deu certo, então vamos aqui, vamos aí, mas todo mundo redireciona rapidamente até dar certo, né? Então, eu acho que e trabalhar com as comunidades tradicionais é preciso muito, né? A cocriação e cuidar das externalidades, né? Para que isso, de fato, seja uma inovação concreta, relevante e faça diferença. Bem, quero chamar a Luísa aqui, né? A gente está falando de tendências, eu queria que ela trouxesse para a gente que tendência ela vê para esse tema no setor da cana-de-açúcar no Brasil, né? E qual que é o papel, assim como a gente estava falando das quebradeiras de coco, mas qual que é o papel do produtor rural nesse processo? Do produtor rural em si, né? Aí a gente falou muito das organizações, das instituições, mas qual que é o papel do produtor nesse movimento, né? Como tendência. Faz todo sentido as palavras do Daniel, as palavras da Guilhermina, né? E eu trago isso também para o mundo da cana, né? Hoje, esses projetos que eu citei anteriormente, ele trabalha com um aplicativo, e nesse aplicativo, o produtor, ele responde alguns temas, um questionário, e nele surge uma avaliação. E essa avaliação serve também como indicador para ele, né? Então, o produtor ele pode acompanhar ali no aplicativo o seu desenvolvimento, onde que ele está mais engajado, onde ele não está tão engajado, onde ele precisa melhorar e traz esses indicadores também para os representantes ou para a empresa, né, que ele fornece cana, mostrando ali onde eles têm que atuar, onde eles têm que prestar um serviço melhor, onde eles podem atuar melhor no território, como o Daniel falou, porque, assim, é muito diferente um produtor de Piracicaba da realidade de um produtor, por exemplo, de Assis, né?
Então, ali, com esse acompanhamento desse aplicativo, a gente consegue entender cada realidade e atuar de maneira certa, muito mais assertiva, muito mais direcionada, né? E esses projetos também, hoje, é uma tendência, né, através dessa pesquisa com o produtor, desenvolver conhecimento, pegar também a fala também do Daniel, da Guilhermina, também de co-criar, né? Então, co-criar soluções, co-criar serviços para determinado território, o que vai atender ele melhor, o que vai fazer ele desenvolver, né? Criar mais sustentabilidade no negócio, na gestão, né? Então, esse é um movimento, essa é uma tendência muito grande, eu acho que está em todos os setores hoje, né? E também a difusão do conhecimento através de redes. Isso está sendo é uma tendência grande no setor. Hoje é muito difícil você não ver um produtor que não tenha um smartphone com um aplicativo de mensagem instantânea. É muito difícil, né? Então, assim, usar esse canal para divulgar boas práticas, para divulgar sustentabilidade, para engajar esse produtor, né? Isso daí é importante, né? Mandar por meio do aplicativo de mensagem informativos, né? Boletins da sua região, né? Essa é uma tendência e faz ele se inserir, fazer parte do negócio, né? Então, acho que a gente está caminhando muito para isso, né? O produtor, ele está antenado, se engana quem pensa que ele não está, ele está lá na fila para entregar a cana, ele está lá com o celular dele, olhando, está trocando mensagem, está distribuindo mensagem também para os seus colegas, né? Então, ele está disseminando essa informação. Então, usar o produtor como multiplicador de mensagens sustentáveis, de tendências de mercado, de boletins que é passado pela associação, isso, para mim, é a maior rede de relacionamento e de troca de informação, e é a nossa tendência nesse momento. Muito bom. A gente tem também planejado nessa coisa da importância das redes sociais, né, da comunicação, né? Acho que a gente não tem mais um departamento de comunicação, né? A gente tem, assim, nós somos todos, somos todos comunicadores, né? A gente acredita muito nisso. Influencers. É uma sociedade, né? É uma sociedade que ela traz a gente precisa também se reinventar na forma da gente trazer a conexão entre esses atores, né? E a conexão desses conceitos ou dessas possibilidades. A gente tem um episódio que a gente vai falar sobre empatia digital, né? Que é essa coisa de como a gente precisa se aproximar desse lugar, né, que vai nos dar potência e protagonismo, né, que as redes sociais ou a forma mais contemporânea de você receber e demonstrar, né, as suas necessidades para você, inclusive, entender qual que é o valor que está ali sendo colocado, né, naquele território ou aquelas necessidades, até para a gente conseguir capturar. Bem, quero também agora trazer um pouco, chamar novamente a Clarissa, né? A gente conversou no episódio 3 sobre bioeconomia. E eu lembro que naquele episódio a gente falou muito, né? E a gente está falando de bioeconomia, né? Ao falar da cana, ao falar do babaçu, né? Ao falar da produção de celulose, a gente está falando de bioeconomia, né? A potência e a grande aposta que é a bioeconomia para construir essas bases, né? Da retomada econômica do Brasil, né? Mediante um cenário de crise econômica, né? Crise da saúde, e se consolidar, né? E a bioeconomia como um território emergente para a sustentabilidade, né? Um puxa de como se faz. O Daniel trouxe exemplos, né? De como as empresas do setor, né? E especificamente a CMPC se posicionou, né? No momento de necessidade, como a produção de máscaras e tal. Então, a gente acredita que a bioeconomia é um território emergente para a sustentabilidade. E aí eu queria perguntar para a Clarissa, nesse sentido, qual é a contribuição que você vê, Clarissa, concreta, né, da inovação social para consolidar essa visão, né, dessa potência e dessa grande aposta do Brasil, até pela nossa vocação, que é a bioeconomia? Dani, o Brasil tem recursos abundantes
naturais, humanos, econômicos. Portanto, nós somos solo fértil para a emergência de novos modelos de desenvolvimento. A ideia de cocriação, já trazida aqui na nossa conversa, é perfeita para equalizar o balanço entre processo e resultado que se dá na inovação social. E nos remete também à ideia do desenvolvimento como liberdade, né, que a gente trouxe no último podcast do indiano Amartya Sen. Aproveitando esse gancho, eu trago também um pouquinho mais de teoria, especialmente do novo institucionalismo, que trabalha nas bordas entre a economia e a sociologia. O novo institucionalismo diz o seguinte: as instituições funcionam como as regras do jogo. Então, é um ponto central para a gente olhar nos processos de inovação social. Ao analisar a incidência da pobreza e da desigualdade nas nações em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, em oposição às nações mais ricas e menos desiguais, como a Inglaterra, a França e a Alemanha, o Douglas North, que é um dos institucionalistas mais conhecidos, prêmio Nobel, ele diz que essas nações ricas e menos desiguais têm algumas características comuns. Entre essas características, ele destaca uma que é a quantidade e a diversidade de organizações sociais com capacidade de participação política, no sentido de garantir um amplo espectro de agentes com voz ativa. Ou seja, garantir que as benesses do desenvolvimento sejam melhor redistribuídas e atinjam um maior número de populações, grupos e pessoas, né? Então, a inovação social, ela vem como resposta a situações onde a gente chama que há um vazio institucional, onde aquelas regras de mercado e Estado não deram conta. Por isso a gente está olhando para o território, a gente está olhando para a criação de vínculos, para a criação da noção de pertencimento, né? Quando a gente fala das empresas olhando para o território, quando a gente fala do centro de pesquisa olhando para o território, né? Então, criando laços e criando a inserção territorial. Os casos que a gente ouviu aqui, né? O projeto de resíduos da CMPC, o projeto da quebradeira de coco da Embrapa Cocais, o projeto do setor sucroenergético, né? O Muda Cana e o Elo, são exemplos desse tipo, né? Por exemplo, lá no sul da Bahia, também trago esse novo exemplo, teve as empresas de celulose que atuam lá, estavam numa situação de muito conflito com os movimentos de luta pela terra que ocupavam, né, terra das empresas. E a questão fundiária é um conflito antigo do território. Então, chegou num ponto onde estava uma curva de conflito enorme. Então, esses grupos conseguiram se juntar, estabelecer diálogo e, para além disso, estabelecer uma agenda positiva. Hoje, né, nem as empresas, nem os movimentos sociais disputam mais terra naquele pedaço, né, naquele território, e a gente encontra lá uma escola de agroecologia com grandes planos, grandes perspectivas, né? Então, são exemplos muito importantes que acontecem no Brasil na busca, né, de se consolidar como um território emergente para a sustentabilidade. Então, o que a gente deve fazer? Fortalecer, divulgar, nos inspirar nessas expressivas experiências de inovação social já em curso, bem como fomentar novas experiências para enfrentar os problemas e construir novas bases de desenvolvimento com equidade econômica e ambiental. Muito bom, Clarissa. Um rolezão aí, né, nos exemplos da bioeconomia e dos casos de sucesso, né, de articulação com o tema inovação social. Bem, precisamos ir para o nosso finalmente, né, desse nosso bate-papo, e eu gostaria de convidar cada um de vocês para trazer, né, rapidamente uma visão final, né, sobre o tema, uma chamada, enfim, aquilo que mais ressaltou aos olhos de vocês bem rapidamente aqui para o nosso ouvinte, e vocês já fazerem a despedida, tá bom? Acho que eu vou chamar primeiro o Daniel. Vamos lá, Daniel. Bom, eu queria dizer que essa pandemia e tudo isso que a sociedade viveu nesse 2020, ela trouxe a necessidade das empresas acelerarem seu processo de reconexão com o território e com a sociedade. Ao fazer isso, também, essa conjuntura que nós vivemos hoje globalmente, ela mais do que nunca
trouxe a questão da sustentabilidade de um jeito muito forte. Sustentabilidade deixou de ser algo que as grandes empresas e as pessoas, de uma maneira geral, fazem quando querem, fazem quando dá tempo, fazem quando tem interesse. No setor no qual hoje eu sou um representante, ou se é sustentável genuinamente, ou estamos fadados a não sobrevivermos mais 12, 24, 36 anos à frente. Por quê? Por uma questão simples da sociedade exigir posturas mais adequadas, mais alinhadas com seus próprios interesses, seja por meio de produtos à base de matérias-primas renováveis, biodegradáveis, como é o nosso caso, o caso da bioeconomia, e o quanto que isso ainda vai crescer, isso é inerente ao movimento da sociedade, mas não só por isso. Produzir produtos sustentáveis por meio de uma cadeia sustentável, por meio de um processo produtivo sustentável, não é só mente o que se espera, o que a sociedade espera das empresas. Na verdade, o que a sociedade espera é que uma empresa integre sua atuação com o território, se preocupe com as preocupações do dia a dia de suas comunidades de inserção, das suas comunidades vizinhas. Isso que genuinamente vai reconectar e colocar empresas no rol das coisas que as pessoas julgam e consideram relevantes e importantes. Então, é dessa maneira que, com essas palavras, que eu queria mais uma vez agradecer a participação, dizer que é sempre uma alegria falar sobre a atuação social das empresas, sobre a responsabilidade social corporativa, e a gente gosta bastante. Toda vez que nos chamarem, nós estaremos aqui. Muito obrigado, viu, Dani? Eu que agradeço. Gratidão, admiração e um rolezaço. Eu fiquei muito feliz de tudo que eu ouvi, a forma com que eu ouvi. Então, reforçar minha admiração pelo seu trabalho, coragem e competência, né? A gente precisa de muitos executivos assim, né? Eu desejo isso para o mundo e para os negócios e para as sociedades. Vamos, Luísa, vamos você, meu bem. Vamos se despedir da galera que está nos ouvindo aqui. Eu queria agradecer essa oportunidade de levar um pouquinho da minha vivência junto com os produtores em campo. Foi muito engrandecedor aqui. Pegar um pouco das palavras do Daniel, falar da sustentabilidade, porque muita gente pensa que quando escuta a palavra sustentabilidade é abraçar uma árvore, né? Lá vai, vamos abraçar uma árvore aí. Não é só isso, né? Os pilares da sustentabilidade envolve tanto social quanto ambiental, né? E também quanto econômico, né? Então, alavancar isso, fazer o nosso produtor, né? Ou as nossas batedores de coco também, né? De babaçu, levarem isso para frente, né? Engajar esses princípios, eu acho que essa é a tendência que a gente tem e as empresas estão investindo cada vez mais nisso. Porque uma empresa que não tiver sustentabilidade hoje, provavelmente ela vai estar fora do mercado, né? É uma tendência até para você vender o seu produto por exterior, e isso daí é primícia, né? Para ter sucesso no negócio. Então, que deixe bem claro, e a gente tem que levar essa mensagem para todos, não só ficar só no corporativismo, mas também no corporativo, quer dizer, né? Mas também levar ele para o campo, para eles entenderem também isso. Muito bom, obrigada, Luísa, obrigada por emprestar sua juventude e resiliência para temas tão urgentes, né? E é um ato muito corajoso, né? Trabalhar no setor sucroenergético brasileiro, tão jovem, enfim, que tenham muitas jovens assim também interessadas em mudar essas realidades, né? Históricas. Queria chamar a Guilhermina. Viu? Que tem muita jovem, né? Muitos jovens aí mudando o setor. Que bom, fico muito feliz e acredito muito na juventude, com a voz, né, com a força e com essa visão, né, mais arrojada de olhar para a solução dos problemas. Queria chamar a Guilhermina agora também para fazer as suas considerações finais e dar um tchauzinho para a galera. Bom, super maravilha a gente estar junto hoje. E, assim, algumas lições, né, de tantas falas, assim, que estão sendo muito importantes. A inovação social, ela faz justamente essa reconexão, né, entre a tecnologia
e para quem essa tecnologia será utilizada, que é a pessoa. Então, como eu falei antes, né, a gente, quando fala em inovação, a gente pensa no produto, assim, o senso comum, né, pensa no produto e não na pessoa e na transformação que essa tecnologia vai trazer para a pessoa. Então, eu penso que a inovação social coloca a tecnologia num lugar importante que tem, mas que é a serviço de grupos socialmente vulneráveis. E a empresa, a organização, a instituição tem esse grande desafio de agregar, né, de estimular, promover a reunião, a conjunção de parceiros que possam colaborar, estar junto nessa construção coletiva, nessa cocriação. E para isso, eu queria ressaltar, né, um termo que a Clarissa utilizou, que é a construção dessas novas institucionalidades. Quando a gente tem vários parceiros e diversos, e é uma diversidade de missões institucionais, né, a gente tem muito isso no mundo corporativo, qual é a missão da sua empresa. Então, quando a gente tem essa confluência, essa conjunção positiva de tantos parceiros que podem contribuir com determinados problemas, demandas e prioridades reais, a gente tem, sim, um nível alto de risco, que a gente não pode ter medo. A gente não pode ter medo do risco, porque o risco está inerente a um processo de inovação. Então, a gente só vai errar fazendo, né, como o Dani falou. Então, é nesse processo de erros e acertos que, com certeza, os acertos serão compartilhados, assim como qualquer outro problema que vier a acontecer dentro do processo de inovação, serão compartilhados, desde que tenha a transparência entre esses parceiros e, principalmente, a construção dessa nova institucionalidade que Clarissa comentou, né? E, com certeza, também é um processo de ganha-ganha, onde quem ganha, principalmente, é o grupo, é a comunidade, são as pessoas pelas quais esse grupo, esse conjunto de instituições, organizações se comprometeram a trabalhar junto. Porque aí eu pego a emoção da Luísa quando ela falou lá da infância dela, né? É um processo que todo mundo aprende, né? E não existe um dono. O dono é uma partilha de diferentes aprendizados e diferentes saberes. Então, muito obrigada por essa manhã de também muito aprendizado. Muito bom. Obrigada. Admiração sempre, Guilhermina, pelo seu trabalho, força, resiliência. Você é muito importante para as quebradeiras de coco, para essa pauta, que você continue sendo essa mulher, né, corajosa, arrojada, porque é assim que a gente leva também outras mulheres para esse mesmo lugar, né, para usar toda a sua potência. Receba toda a minha admiração e minha gratidão por estar aqui com a gente hoje. Vamos lá, Clarissa. Queria que você trouxesse, né, suas considerações finais e desse um tchauzinho aí para a galera. Dani, eu acho que uma mensagem que ficou muito forte hoje na nossa conversa é que nessas primeiras décadas do século XXI, os problemas que a gente enfrenta, né, os problemas socioambientais, eles representam tanto desafios como oportunidades, né? Oportunidades de mudança, de transformação. A gente pode reescrever a história do Brasil, né? E a gente ouviu aqui a emergência de novos conceitos e práticas. A gente está vendo e assistindo e convivendo com a emergência de novas lideranças, né? Porque a gente está vendo aqui quem tem o poder de propor, quem está à frente das organizações, né? Trazendo ideias tão inovadoras, né? A gente está sentindo isso na pele. E é assim que a gente muda as regras do jogo, assim que a gente constrói novas regras dos jogos que estão em andamento, assim que a gente interfere nos processos para promover o ganha-ganha que a Guilhermina acabou de falar, né, e que teve aqui, permeou toda a nossa conversa, né? Então, essas mudanças envolvem o setor produtivo, envolvem o setor público de pesquisa, a sociedade civil, envolve todos nós.
E as organizações, como essas que estão aqui presentes no nosso rolê de hoje, que estiverem alinhadas com esse movimento do poder de transformação, elas vão garantir longevidade, elas vão estar aí no amanhã. É com elas que a gente conta, né? Então, o setor florestal, a CMPC, a Embrapa Cocais e a Nelcert, né? Estão dando show de bola. Foi um prazerzão estar aqui nesse rolê hoje com essa galera tão especial. Muito bom, obrigado, Clarissa. Sempre nos ajudando muito, né? Trazendo os conceitos, aprofundando, né? E de um jeito tão claro para todos nós. Bem, fechando aqui o nosso episódio, né? As minhas considerações finais, eu gostaria de deixar a minha visão, que eu acho que para inovar não basta fazer diferente. A gente não basta fazer novo, né? Precisa fazer diferente e está focado em resolver de fato um problema relevante e concreto que a gente tem e que beneficie múltiplos atores, né? Então, eu queria agradecer profundamente todos os convidados de hoje, a Guilhermina, o Daniel, a Luísa e a Clarissa, pois foi um enorme prazer ter vocês aqui no Neo Explica, ouvir e também poder compartilhar tanta coisa bacana com os nossos ouvintes. E aos nossos ouvintes, eu gostaria de convidá-los para continuar acompanhando, né, os demais episódios da série sobre territórios emergentes para a sustentabilidade do canal Neo Explica e agora também no YouTube, que vai ao ar todas as sextas-feiras às 11 da manhã. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo rolê no futuro.